Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre lei dos senos. Dado um triângulo ABC, vértices do triângulo são ABC, de ângulos Azão, Bzão e Czão, e lados Azinho, Bzinho e Czinho. A lei dos senos diz para nós que o lado Azinho ele está para o seno do ângulo oposto a esse lado, que no nosso caso seria o seno do ângulo Azão. O lado A está para o seno do ângulo oposto a ele, no caso, o ângulo A. Assim como Bzinho está para o seno do ângulo oposto a esse lado, que seria o ângulo Bzão. O lado Bzinho está para o seno do ângulo oposto, que seria o ângulo Bzão. Assim como o lado Czinho está para o seno do ângulo oposto a esse lado, que seria o seno do ângulo Czão. Czinho está para o seno do ângulo oposto a este lado, que seria o Czão. Então, esta é a lei dos senos. Quando que eu vou aplicar a lei dos senos, professora? A gente aplica um triângulo qualquer, sempre que for possível. Eu tenho que ter dois lados e dois ângulos para eu conseguir aplicar a lei dos senos. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Dado um triângulo qualquer, com as seguintes medidas. Dois lados aí, um medindo x, o outro medindo 200, e dois ângulos, um medindo 30 graus e o outro medindo 45 graus. É possível aplicar lei dos senos para determinar o valor de x? Sim. Observe que eu tenho o lado e o ângulo oposto a esse lado. Lado e ângulo oposto a este lado. Então, eu consigo aplicar assim a lei dos senos. Escrevendo, temos que o lado x, ele está para o seno do ângulo oposto, no caso, 30 graus. Assim como o lado 200, ele está para o seno do ângulo oposto, que é seno de 45 graus. Daí, para resolver, existem várias maneiras de resolver, vamos seguir um caminho. X está para qual o valor do seno de 30? Olhando na nossa tabela trigonométrica, temos que o seno de 30 é igual a meio. Igual 200 sobre seno de 45, olhando na nossa tabela, raiz de 2 sobre 2. Eu vou resolver agora multiplicando cruzado. Então, eu vou multiplicar cruzado. Passando a nossa conta para cá. X vezes raiz de 2 sobre 2 é raiz de 2 sobre 2x. Igual, no outro sentido, 1 meio vezes 200 vai ser 200 sobre 2. 200 sobre 2 é possível simplificar, então vou reescrever, né? Raiz de 2 sobre 2x é igual a 200 dividido por 2, 100. Raiz de 2 sobre 2 está multiplicando x, então ela vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Temos que x vai ser igual a 100 dividido por raiz de 2 sobre 2. Divisão de fração, eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica x é igual a 100. O inverso de raiz de 2 sobre 2 é 2 raiz de 2. Fazendo este produto, temos 100 vezes 2, 200, sobre raiz de 2. É preciso agora racionalizar, que é multiplicar por raiz de 2 no numerador e no denominador. Então, x
é igual 200 vezes raiz de 2, 200 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. X é igual a 200 raiz de 2 sobre raiz quadrada de 4, 2. Posso dividir aí o 200 por 2, simplificar esses dois valores. 200 dividido por 2, 100. Então, temos que x é igual a 100 raiz de 2. Tá aí. Encontramos o valor de x aplicando a lei dos senos. No nosso segundo exemplo, nós temos aqui um outro triângulo qualquer com as seguintes medidas. Um ângulo medindo 105 graus, um outro ângulo medindo 45 graus e lados medindo x e um outro lado medindo 90. Tá aí. Então, nós temos aqui um triângulo qualquer com dois ângulos e dois lados. Será que eu consigo aplicar a lei dos senos para determinar o valor de x? Vamos fazer uma observação. Bem, o lado x, nós temos o ângulo oposto a ele, ó, 45 graus. Ótimo. Mas o lado 90, nós não temos o ângulo oposto a ele. Neste caso, é necessário encontrar este ângulo primeiro, o ângulo oposto ao lado 90. Mas como encontrar esse ângulo? Aí nós temos que lembrar que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. Sabendo disso, nós vamos fazer a seguinte conta. Vamos somar esses dois ângulos que nós temos. 105 graus mais 45 graus. 105 graus mais 45 graus é igual a 150 graus. Quanto falta para 180? 150 para 180, falta 30 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, que era o que a gente estava procurando, ele é igual a 30 graus. Pronto. Encontrei o ângulo que eu precisava, agora eu posso aplicar a lei dos senos. O lado x está para o seno de 45, assim como o lado 90 está para o seno do ângulo de 30 graus. Fazendo as substituições e fazendo as continhas. X está para, olhando na tabela, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. Igual 90 sobre seno de 30 é igual a meio. Multiplicando o cruzado, temos que x vezes 1/2 vai dar 1/2 x, igual raiz de 2 sobre 2 vezes 90 é raiz de 2 sobre 2 vezes 90. Ok? Vamos ver o que a gente pode simplificar aqui, né? Eu posso simplificar esse 90 com o 2. 90 é divisível aí por 2, metade, 45. Continuando o nosso cálculo, nós temos que 1/2 vezes x, que aqui é um produto, né? 1/2 vezes x é o mesmo que x sobre 2, igual 90 dividido por 2, simplificando, dá 45. Então, vai ficar 45 raiz de 2. Ok? Mais uma vez aqui, ó, vou multiplicar cruzado, que eu sei que debaixo deste 45 raiz de 2 tem um invisível. Então, mais uma vez, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 1, x.
E 2 vezes 45 raiz de 2 é igual a 90 raiz de 2. Tá aí, mais um exemplo onde é possível aplicar a lei dos senos, onde nós não temos, no primeiro momento, o ângulo que nós precisamos para aplicar a lei dos senos, mas nós temos condições para descobrir o valor desse ângulo e aplicar a lei dos senos. Pessoal, espero ter ajudado vocês. Muito obrigada!